Olá, turma! Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem na medida do possível, já que são tempos difíceis nesse país, né? Então, hoje eu resolvi gravar essa videoaula sobre o assunto que a gente vem estudando desde o início das aulas remotas, que é Brasil Colônia. Eu acho que vai ser uma forma mais prática da gente conseguir condensar todo o conteúdo que a gente vem estudando, fazendo os encontros no Meet, as atividades no Classroom. E vocês, sempre que quiserem, né, revisitar o conteúdo, relembrar alguma coisa, aprofundar alguma discussão, vai estar essa videoaula gravada para auxiliá-los. Bom, então vamos começar, né? Brasil Colônia, a gente já vem fazendo algumas discussões sobre o assunto. Eu trouxe aqui essa imagem, essa pintura de Francisco Aurélio de Figueiredo. Ela é uma pintura de 1887, mas ela está representando o momento que Cabral chega aqui nas terras que hoje, né, são terras brasileiras. Então veja, Cabral vê pela primeira vez as terras brasileiras. É o nome dessa pintura. Deixa eu colocar a câmera aqui. Então observe como o pintor faz questão de representar a chegada dos portugueses aqui de uma forma grandiosa. Repare como eles estão vestidos, as roupas estão limpas, eles estão fisicamente bem, né? Representando uma chegada triunfal nas terras das Índias e hoje, atualmente, do território brasileiro. Então tem essa necessidade de representação, né? Triunfal, de conquista, mas tem algumas discussões recentes, por exemplo, o historiador e pensador indígena Ailton Krenak, no documentário Guerras do Brasil, que está disponível na Netflix, ele nos convida a fazer algumas reflexões, né? Por exemplo, os europeus, em específico os portugueses que aqui chegaram, eles não estavam desse jeito aí, como essa imagem está representando de maneira triunfal. Pelo contrário, essas viagens duravam 8, 9 meses, em alto mar, em condições insalubres, sem alimentação garantida, com muita doença, sífilis. Então, os portugueses, os primeiros que chegaram aqui, eles chegaram, o próprio Ayrton fala, né? Carcomidos, apodrecidos, adoecidos. E muitos povos indígenas fizeram, nos primeiros contatos, um acolhimento, inclusive curando, né, dessas doenças com as medicinas da terra. E a resposta dos europeus foi um projeto de colonização que já estava organizado e estruturado há algum tempo. Então, começando com esta reflexão. Tem aqui uma representação de um jesuíta, um padre, desse ordenamento da Igreja Católica, e é importante pontuar aqui que dentro do projeto de colonização, a Igreja Católica teve uma participação fundamental, foi uma das grandes aliadas para que esse projeto conseguisse se implementar, inclusive fazendo uma justificativa da necessidade de catequização e inclusive de escravidão de povos africanos, porque eles eram considerados sem alma e os indígenas eram considerados selvagens. Então eles poderiam ter a salvação se aceitassem a fé cristã. E aí foi um processo violento de domínio e demonização de várias religiões indígenas e africanas. Então, é importante pontuar que a Igreja Católica ela teve um papel fundamental nesse processo de colonização. No primeiro momento da colonização, da conquista, o que é que Portugal tentou fazer? Tentou dividir o país em 13 capitanias hereditárias, 13 pedaços de terra gigantescos. Aqui tem uma representação do mapa de 1534. Tá vendo dividindo aqui o litoral do Brasil em 13 grandes pedaços de terra. E essas extensões de terra seriam doadas aos nobres, ou seja, quem estava diretamente ligado ao rei, e seria passado, né, hereditário, de pai para filho,
e de filho para neto, e por aí vai. Mas as terras continuariam sendo da coroa portuguesa, do rei. O rei só estaria concedendo o direito de uso dessas terras aos nobres, né? A esses capitães donatários. Aqui tem as 15 capitanias. Dessas 15 capitanias, apenas duas foram bem-sucedidas. Deixa eu diminuir aqui a câmera. Que foi a capitania de Pernambuco, que Duarte Coelho era o capitão donatário, e ele começou a implementação dos primeiros engenhos. E a outra capitania que teve sucesso foi a capitania de São Paulo. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. A de São Vicente, né, na atual São Paulo, e foi fundada a primeira vila. Então lá começou a produção de açúcar, Martim Afonso de Souza era o capitão donatário, e um processo cada vez contínuo de venda de mão de obra escravizada, tanto indígena quanto africana. Então, dessas capitanias todas, das 15, apenas duas foram bem-sucedidas, né? Porque as terras eram muito extensas. Aqui é a fundação, antes de ir para o fracasso das capitanias, aqui é a fundação da Vila de São Vicente. Às vezes a gente pode ter uma ideia megalomaníaca de de um grande vilarejo, mas começou de forma assim bem com a tecnologia da época. Então essas cabanas, os indígenas que aqui se encontravam, né, que começaram também esse processo de construção. Bom, voltando ali para as capitanias, fracassou porque as terras eram muito extensas. Os capitães donatários eles não tinham, né, dinheiro da coroa para fazer o processo de conquista dessas terras, e a produção de açúcar ela não dava dinheiro assim no primeiro momento, então era a longo prazo. Então as capitanias fracassaram, só aquelas duas que tiveram sucesso, e o governo português resolveu implementar o governo central, né? O governo central que estaria diretamente ligado à coroa portuguesa. Então, os governadores, né? O governo central aqui na colônia tinha o objetivo de povoar a terra, propagar a fé católica, como eu falei, a Igreja Católica foi uma grande aliada, e defender o território de ataques estrangeiros. O primeiro governador foi Tomé de Souza. Uma outra parte da política, assim, de forma bem geral, para a gente falar do Brasil colônia, é as câmaras municipais, que elas eram responsáveis pela administração de vilas e cidades. E quem participava da política? Os considerados homens bons, ou seja, homens brancos, proprietários de terras e de escravos. E as câmaras elas eram responsáveis pelas questões da cidade, né? Comércio, execução de obras. Então, o que é que a gente pode perceber? Que a política, a organização política, ela era centralizada, diretamente ligada à coroa portuguesa, e ela era exercida por homens brancos, católicos e donos de terras e de escravos. Então, fazia parte de uma elite local o exercício da política. Todo o restante da população não era permitido exercer nenhum tipo de atividade política. Bom, então a gente falou um pouco de política, a gente viu como a terra ela começou a ser utilizada aqui, né, no Brasil colônia, e agora a gente vai ver as principais atividades econômicas. A gente sabe que, infelizmente, o comércio de pessoas escravizadas foi uma das atividades econômicas mais lucrativas desse período colonial. Então, vender pessoas, escravizar pessoas, dava muito mais dinheiro e enriquecia muito mais individualmente e as grandes potências europeias do que, inclusive, produção de açúcar, por exemplo. Aqui a gente tem uma representação de um navio negreiro. O tráfico começou a ganhar larga escala, então o tráfico de seres humanos começou a ter larga escala, né? Aí aqui a gente tem, principalmente dessa região aqui, os bantus e sudaneses que eram capturados, trazidos aqui para a América do Sul e para a América do Norte também, e também eram vendidos lá para a Europa. Então, esse movimento da rota do tráfico de escravos movimentou muito dinheiro nesse período colonial. Uma outra atividade aqui no Brasil colônia, uma outra atividade econômica era a plantação de cana-de-açúcar, então a organização dos engenhos. Aqui
tem uma representação de como era o engenho, o local onde era feito o açúcar, tá vendo? Aqui era o moinho para fazer moer a cana. Então aqui tem pessoas escravizadas fazendo esse trabalho, os feitores, que ficavam responsáveis pela fiscalização e imputar castigos físicos. Outra imagem aqui representando, você vê que tem a utilização de animais para fazer o movimento de moer a cana, mas era sobretudo também mão de obra braçal, né, de pessoas que eram submetidas a essa condição desumana e horrorosa de exploração que era a escravidão. Trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha como era mais ou menos a organização de um engenho de açúcar. Então aqui a gente tem a Casa Grande, que era onde ficava o senhor de escravo, né, a família. Aqui a senzala, perto da Casa Grande, onde era possível fazer a fiscalização desses seres humanos, que eram mantidos em condições de cárcere. Aqui era o local de produção do açúcar, o moinho. Aqui era onde a cana era produzida. E tinha o quê? Uma capela no local. Aqui era um local público onde, infelizmente, eram imputados, né, castigos físicos a escravizados que se rebelassem ou contestassem a ordem do senhor de engenho e dos feitores, né, dos capitães do mato. Outra imagem aqui representando, ó, onde era feito o açúcar, aqui a produção, ali a Casa Grande, aqui a senzala, pedaços gigantescos de terra onde eram feitas a plantação da cana-de-açúcar, a utilização de animais para fazer parte do serviço, e a Casa Grande, que não representava só a moradia do senhor de escravo, né, do dono da terra, era também um local que representava um poder naquela sociedade. Então, ser senhor de escravos, ser senhor de engenho, significava uma distinção social. Não era qualquer homem branco católico, era o homem que detinha muito poder dentro dessa organização aí da sociedade do Brasil colonial. Outra imagem que vocês podem estar observando, essa aqui mais completa. Aqui tem um moinho que usa a força da água para também fazer a tração, a utilização de animais. A senzala aqui gigantesca, a Casa Grande aqui, ó. A capela, porque a igreja, a fé era cotidiano também. Aqui, ó, o 12, a brecha camponesa. Era comum também que alguns escravizados não ganhassem, mas que fosse permitido que eles utilizassem um pedaço da terra para produzir no tempo, entre aspas, aí considerado livre, e assim muitos escravizados conseguiam fazer essas negociações. Era muito difícil, mas às vezes era possível fazer algum tipo de trabalho e, inclusive, com o tempo conquistar liberdade, né? Juntar dinheiro para comprar sua própria alforria. Mas não era uma prática assim tão comum e disseminada. Aí, para fechar aqui sobre a produção da cana-de-açúcar, então qual era a principal característica? Grandes extensões de terra, daí a gente vê a origem dos latifúndios no Brasil, e eles ficavam concentrados na mão de uma elite que era principalmente de homens brancos católicos, donos de escravos e ligados diretamente à coroa portuguesa, à nobreza. Onde foi que os engenhos de açúcar tiveram maior adentramento? Na região do Nordeste, aí entre o século XVI e o século XVII, principalmente Pernambuco e Bahia, e, como eu falei, era o centro da vida social, política e econômica do Brasil nesses primeiros séculos aí da colonização. Então, era onde girava o dinheiro, a organização política e tudo envolvendo as questões do Brasil colônia. Tinham outras atividades econômicas, né? Não era só a produção de açúcar, mas essa foi, durante muito tempo, o carro-chefe da atividade econômica aqui na colônia, mas também tinha a criação de gado, o cultivo de algodão, o cultivo de tabaco, e tabaco era
às vezes era uma moeda de troca, era utilizado na comercialização de escravizados, na compra de escravizados, por exemplo. Tinha uma diversidade de atividades econômicas, mas o carro-chefe, uma das principais atividades econômicas nesse período colonial, era a produção de açúcar, dentro aí dessa grande engenharia social que foram os engenhos. Uma engenharia social de exclusão e de muita violência. E uma outra atividade econômica que foi fundamental no Brasil, colônia, foi a extração de ouro, que a gente vai ver na parte 2 dessa videoaula.